Graça e paz de Cristo. Hoje nós vamos meditar em Provérbios 22. Estamos nesse mês meditando em Provérbios, que tem 31 capítulos. E o mês de março tem exatamente 31 dias. Então, cada dia nós estamos meditando em um capítulo de Provérbios e em forma de pílulas, que é pegar cada capítulo dividindo em pequenos pedaços, como se fossem pílulas, para nós podermos assimilar melhor o conteúdo de Provérbios. E colocamos sempre um título mencionando os temas que aquele capítulo trata. Provérbios 22 fala sobre reputação, sobre riqueza e pobreza, sobre humildade, sobre as más companhias, sobre a ira, as dívidas e sobre a excelência no trabalho. Então nós vamos aqui em Provérbios 22, hoje é 22 de março de 2025, prosseguindo pílula 203. Ontem nós paramos na pílula 202, então a pílula 203 é: cuide bem da sua reputação. O versículo 1 nos diz: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. A lição é: o caráter vale mais do que qualquer riqueza. Nossa reputação é um tesouro que pode abrir portas ou fechá-las. Nesse versículo, quando nos fala que a boa reputação vale mais do que grandes riquezas, devemos pensar que a nossa reputação é obrigação nossa. Nós somos responsáveis pela forma como nos apresentamos. Antes de você chegar em um lugar, o seu nome chega antes de você. As pessoas perguntam: quem é você? Como você fala? Como você se veste? Como você se porta? Como você se comporta? Então, boa reputação fala sobre prestar atenção nas roupas que você usa. Você que é mulher deve prestar atenção na discrição. Provérbios capítulo 31 fala que a mulher virtuosa é aquela que tem discrição. Fuja de roupas muito coladas, de roupas que exibem as formas do seu corpo. Fuja também daqueles perfumes que são muito apelativos. Fuja também de maquiagens muito pesadas. Procure a discrição. Fuja também daquelas joias que são muito chamativas. Pedro escreveu na sua Epístola Geral que a beleza da mulher não esteja no frisado dos cabelos ou em joias, mas em seu temperamento manso e apto para demonstrar o bom serviço e o auxílio para aqueles que precisam de ajuda. A boa reputação fala também da forma como você se comunica. Procure ler mais livros para que você tenha boas ideias. A leitura traz conhecimento, inteligência, uma boa comunicação. A boa comunicação e a forma como você se veste, a forma como você se maqueia, já abrem muitas portas ou fecham portas. Quantas vezes uma pessoa quer trabalhar em um lugar, mas as pessoas dizem: aquela pessoa é muito escandalosa, é uma pessoa que fala de maneira muito exagerada. Então preste atenção com relação a isso, com relação também ao caráter. Como você lida com seus contratos? Como você lida com os seus negócios? Você cumpre os contratos? Quando você está trabalhando como empregado registrado, você cumpre as tarefas do dia a dia? E uma outra observação sobre a reputação é: muitas pessoas não fazem negócios com pessoas que traem o cônjuge. Eles dizem: nunca faça negócio, nunca seja sócio de alguém que trai a pessoa que dorme com ela.
Se ela é capaz de trair o marido ou de trair a esposa, então ela não terá dúvidas em trair você na sociedade. Essas são as observações aqui sobre a boa reputação. A boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Em muitos lugares você pode ter muito dinheiro, mas você não é recebido naquele lugar por causa da reputação ruim. Então, a reputação vale mais do que dinheiro. Pílula 204. Deus é Senhor de todos, os ricos e os pobres. Aqui nós temos alguns versículos que nos ensinam que muitas vezes os ricos acham que são superiores aos pobres, mas a verdade é que é Senhor de todos. Deus também formou o pobre, e aquele que se julga superior só por causa de dinheiro, de bens materiais, ou porque sabe alguma coisa a mais, porque cursou uma faculdade, ou porque tem alguma coisa a mais em relação a alguém, na verdade não sabe de nada. Porque quando você humilha o pobre, aquele que sabe menos, aquele que tem menos, você está passando por cima de Deus. Veja que o versículo 2 ensina: o rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. Versículo 7: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Esse versículo 7 fala que aqueles que vivem na pobreza, estão na improdutividade, estão tomando emprestado, acabam ficando como servos, como escravos daqueles que estão emprestando o dinheiro. Esse versículo 7 traz uma recomendação. Você que é pobre, Deus é o teu Senhor. Não faz sentido que você continue tomando emprestado de outras pessoas, servindo como escravo daquela pessoa que te empresta. Deus é o seu Senhor. O versículo 2 fala que ele criou você. Ele quer que você prospere, que você avance. E muitas vezes você está de braços cruzados, está deixando a vida passar, está se conformando em viver de empréstimo, de esmolas, de doações, mas não foi isso que Deus preparou para você. Lá no Salmo 23 está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor é realmente o seu pastor, então não pode lhe faltar força para o trabalho, busca por oportunidades. Você precisa se posicionar, porque se você está tomando emprestado, você é escravo de quem empresta. Mas não é isso que Deus quer para você. Assim como Deus abençoou e prosperou aquela pessoa de quem você está tomando emprestado, o Senhor também é o teu Senhor e quer prosperá-lo. Então, versículo 7: o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Versículo 16: tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Esse versículo 16 fala daquelas pessoas que elas são seletivas. Quando ela encontra uma pessoa pobre, ela pisa, humilha. E quando ela encontra uma pessoa rica, ela procura agradar essa pessoa, procura comprar um presente caro para poder fazer parte do círculo de amizades daquela pessoa que é rica, e ela fica se esforçando para ficar ali entre os ricos, mas ela não é rica. Então, quem faz isso, a pessoa que espezinha o pobre, oprime o pobre, cobra mais caro do pobre para ficar rico. E quando chega perto do rico, ele dá presentes para o rico, convida o rico para vir na sua casa, oferece um banquete só para agradar, com certeza passarão necessidade. E existem pessoas que fazem isso. Quando elas encontram com alguém que é rico, ele é uma pessoa muito boa, ela é uma pessoa muito boa, vou fazer isso por ele, vou fazer isso por ela. E fazem tudo e dão aquilo que não tem
às vezes pegam até emprestado para comprar um presente para agradar a pessoa rica só para dizer eu sou amigo dele, eu sou amigo dela. Isso é uma tolice. Não faça isso. Não humilhe o pobre para se enriquecer e não faça cortesia ao rico. Se você não tem condições que possam dar um presente para aquela pessoa, então cuide do seu caminho, cuide da sua vida, prospere no seu tempo e tenha dentro de você um espírito, como diz o versículo 2. O rico e o pobre têm isso em comum, o Senhor é o Criador de ambos. Não seja aquela pessoa que discrimina, faz seletividade. Muitas vezes a pessoa que faz essa seletividade é um pobre, mas que pisa no outro pobre, que é o seu semelhante, para querer se fazer como alguém que é rico. Não seja tolo. E se você conhece alguém que é assim, e essa pessoa quer continuar sendo assim, fuja dessa pessoa, porque essa pessoa com certeza vai passar necessidade. Às vezes, essa pessoa é a pessoa que vai pedir a você dinheiro emprestado, vai dizer, me empresta dinheiro aqui porque eu preciso fazer um negócio. E o negócio que ela precisa fazer é comprar um presente para algum amigo rico para ela poder se sentir bem dentro daquele grupo de pessoas que ela não está pronta para estar naquele grupo. Versículo 22. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal. 23. Pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Aqui nós vemos que o Senhor é Deus. Ele cuida dos pobres. Tem muitas pessoas que vão até os tribunais e conseguem vencer os pobres nos tribunais e oprimi-los. Mas a pessoa tem aquela vitória na justiça terrena. Mas aqui nos versículos 22 e 23 existe uma promessa de que a justiça divina virá sobre aqueles que fizerem esse mal contra os que são pobres. A lição é que a riqueza e a pobreza não definem nosso valor, pois todos pertencem a Deus. Oprimindo os necessitados, o homem se opõe ao próprio Criador. Como nós comentamos aqui nesse versículo 7, que o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta, Deus não quer que o pobre continue pobre. Deus é o Senhor, tanto dos ricos quanto dos pobres. O que acontece é que o pobre é alguém que ainda não despertou para assumir sua posição diante de Deus. Assuma sua posição. Se você tem estado nessa condição de tomar emprestado, assuma a posição de que o Senhor é o seu pastor. Diga a Deus, eu peço que o Senhor derrame sabedoria, conhecimento, prudência, entendimento, inteligência e me abra a visão para que eu possa encontrar o propósito que o Senhor tem na minha vida e que eu possa avançar e prosperar. Muitas pessoas vivem na pobreza em função da preguiça. Já lemos vários versículos aqui no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 6, Provérbios capítulo 10, Provérbios capítulo 13, Provérbios capítulo 19, todos dizendo que o preguiçoso é aquele que cruza os braços, dorme demais, não se dedica a buscar a sabedoria e o conhecimento, é relapso e desperdiçador diante das oportunidades, não leva a mão à boca por causa da preguiça, ou seja, começa um negócio, coloca o prato na mesa, mas não continua, não pega o talher para trazer a comida para a boca. Ou seja, trazer a comida para a boca fala sobre fazer o passo a passo, fazer todos os dias o passo a passo que precisa ser feito. Então, vença essa situação, porque o Senhor dos ricos também é o Senhor dos pobres, e o desejo de Deus, o livro de Provérbios revela, é que aquele que se encontra em pobreza enriqueça. Enriquecer é prosperar, é ter crescimento e não precisar emprestar. Em Deuteronômio 28 está escrito que aquele que segue a Deus fielmente será bendito
e terá para emprestar, e nunca tomará emprestado. Pílula 205. Prudência e discernimento protegem a vida. O versículo 3 fala que o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. E o versículo 5 fala que no caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Versículo 12: os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. Então nós vemos que quem é prudente percebe o perigo. A pessoa prudente presta atenção aonde vai, a que horas vai, com quem anda. A pessoa prudente, antes de aceitar a amizade com alguém, procura saber a respeito dessa pessoa. A pessoa prudente foge daquelas pessoas que praticam o mal, que frequentam lugares duvidosos, que estão envolvidos com coisas erradas, com palavrões, com mentiras, com prostituições, com bebidas alcoólicas, com tudo aquilo que é duvidoso. O prudente, ele percebe o perigo, percebe que se andar com essas pessoas está em perigo, está correndo o risco de perder a vida, porque aquela pessoa que faz a coisa errada pode ter feito alguma coisa errada ontem ou hoje cedo para alguém. E a pessoa que é prudente sabe que pode vir a perder a vida se estiver junto com a pessoa que faz coisa errada. Quantos jovens perderam a vida porque estavam do lado de alguém que estava envolvido com furtos ou porque tinha saído com a mulher de alguém? E de repente, aquele que foi traído, aquele que foi enganado, aquele que foi furtado veio com uma arma e errou o tiro. E aquele que era inocente, por causa do erro na execução do tiro, acabou morrendo no lugar daquele que fez a coisa errada. Então fuja, porque o prudente percebe o perigo e busca refúgio, busca proteção. O inexperiente segue adiante. O inexperiente diz: não dá nada, aquela pessoa é tão legal. Então, segue adiante e sofre as consequências. O 5 fala: no caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Se você andar junto com alguém que é perverso, no caminho dele estão espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. E o versículo 12: os olhos do Senhor protegem o conhecimento. Os olhos do Senhor, esse versículo está dizendo assim: Deus, ele protege aqueles que agem com o conhecimento. Se você age com o conhecimento, você está longe das coisas erradas. Deus está ali, protegendo e guardando, mas ele frustra as palavras dos infiéis. Se você não se colocou numa condição de perigo, se você ficou longe das pessoas perversas, daqueles que fazem coisas erradas, e alguém quiser atacar, atentar contra a sua vida, fazer mal a você, Deus vai honrar você que agiu com conhecimento. Ele vai dizer: aqui não, porque aqui essa pessoa agiu fazendo a coisa correta. Eu vou guardar e não deixarei que o mal venha sobre essa pessoa. Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, essas promessas falam a respeito de proteção. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento. Se você fizer a coisa certa, Deus cumprirá essas promessas sobre a sua vida. A não ser que seja propósito de Deus que você vá para a glória. Porque tem aquelas pessoas que vão questionar isso que eu estou dizendo. Vão dizer: mas eu conheço uma pessoa que estava sempre na igreja e de repente aconteceu de entrar uma bala perdida e ela estava louvando a Deus naquele momento e sempre estava fazendo as coisas certas.
Existe um salmo em que está escrito assim: o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. E as pessoas não entendem esse versículo. Como que Deus pode ter prazer na morte dos seus santos? Quando um santo que está aqui na terra parte dessa vida, ele parte para o céu, parte para a glória. E aqueles que andam fielmente com Deus, quando recebem essa bênção, ficam alegres. Não há mais chance da pessoa perder a sua salvação. Paulo escreveu sobre isso na carta aos Filipenses, no capítulo 1, ele diz assim: estou em dúvida sobre querer continuar vivo, pois, se eu morrer, estarei para sempre com o Senhor na glória. Mas, se eu permaneço vivo, posso usar a minha vida ao serviço do reino e ganhar ainda alguns para o reino de Deus. Então estou em uma dúvida, se prefiro a morte ou se prefiro a vida. Nessa fala de Paulo, ele mostra que ele sabe realmente o significado da morte física, que é estar para sempre com Deus. E, inclusive, ele diz: para mim, isso seria muito melhor, mas o estar aqui na terra ainda me permite ganhar aqueles que estão se perdendo. Então, os olhos do Senhor protegem o conhecimento. Tenha conhecimento e fuja dos maus. A lição é que quem busca sabedoria evita armadilhas e perigos, mas o tolo ignora os avisos e sofre as consequências. Tenha prudência e discernimento para proteger a sua vida. Tenha prudência e discernimento para proteger a vida até da sua própria família. Às vezes você anda com a pessoa que faz coisas erradas e alguém marca, tira uma foto de você junto e depois pensa que você está envolvido junto. Outro dia você vai sair com seu irmão, com a sua irmã, com seu pai, com a sua mãe, vão atrás de você e você vai colocar em risco também a sua família. Por quê? Porque alguém tirou uma foto sua com aquela pessoa que faz coisas erradas, pensando que você também está envolvido. E você vai ampliar o perigo para até mesmo a sua família, que não tem nada a ver com essa história. Portanto, escolha bem os seus amigos, tenha prudência com quem você anda e discernimento para proteger a sua vida e das pessoas que você ama. Pílula 206. O temor do Senhor e a humildade trazem recompensa. O versículo 4 fala: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Veja, se você é uma pessoa humilde e se você coloca Deus acima de tudo, você vai alcançar riqueza, honra e a vida. Muitas pessoas falam: será que a riqueza é de Deus? Esse versículo deixa muito claro que a riqueza é de Deus. Veja que o versículo 4, que está ali em destaque, fala: a recompensa da humildade e do temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? É o respeito altíssimo ao Senhor. Quando você coloca o Senhor em primeiro lugar. Se você é humilde, a recompensa da humildade e do respeito altíssimo ao Senhor, colocar Deus como o alvo da sua vida, são o que? A riqueza, a honra e a vida. A riqueza significa que nada lhe faltará. Você terá riqueza para realizar os seus projetos, para ter a sua família, para ter a sua casa, o seu veículo. Muitas pessoas dizem que isso é pregação de teologia da prosperidade. Não é pregação de teologia da prosperidade, é a Bíblia que diz isso. Veja, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Você terá riquezas. Não tem como uma pessoa seguir a Deus fielmente e não ter riquezas. A pessoa pode passar por uma provação em que o Senhor permite que exista uma limitação para que a pessoa cresça espiritualmente. Isso aconteceu com Jó. Mas, tirando a hipótese de o Senhor colocar um tempo de provação, o padrão é que aquele que teme ao Senhor terá riquezas, não terá falta de nada, terá abundância, terá riqueza. Riqueza que também não significa que
será milionário, bilionário, trilionário. Mas a riqueza aqui fala que terá abundância, não terá falta daquilo que precisa, não terá a necessidade de ficar tomando empréstimos que colocam a pessoa em risco financeiro, que tiram o sono da pessoa. A recompensa da humildade e do temor ao Senhor são a riqueza. Quem teme ao Senhor faz as coisas certas. Busca conhecimento, instrução, inteligência, sabedoria, entendimento, prudência, discernimento. Quem tem temor do Senhor, escolhe os amigos. Sempre vai andar com amigos que são mais inteligentes, com amigos que têm conselhos, orientação, informação. Sempre vai orar e manter o relacionamento com Deus, porque quem teme ao Senhor ora todos os dias e coloca todos os seus planos na mão de Deus, como diz Provérbios capítulo 16, versículo 3. Quem teme ao Senhor foge das más companhias. Quem teme ao Senhor, quando procura uma pessoa para se casar e mantém fidelidade e dedica 100% da vida no casamento. Então não existem arestas, portas abertas para que o dinheiro da família se perca com adultérios, prostituição, com jogatinas e com coisas erradas. Quem teme ao Senhor busca sempre a excelência em tudo que faz. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 está escrito: tudo que vem na sua mão, você deve fazer com dedicação e da melhor forma, porque na sepultura, na morte, não há mais trabalho, nem obra, nem ciência e nem nada que se possa fazer. Então, aquele que teme ao Senhor, seguindo nesses princípios, que são os princípios e mandamentos do Senhor, não tem como a pessoa não conseguir a riqueza e ter a honra. Como nós falamos sobre a boa reputação, a pessoa que se veste de forma adequada, que guarda discrição, que tem respeito, que usa palavras de inteligência, que busca fazer a coisa certa, vai ser honrada. As pessoas vão dizer: aquela pessoa lá faz a coisa certa, ela é muito honrada, e vai alcançar a vida, vida com abundância. Então, a recompensa da humildade é também necessário ser humilde, porque aquele que é arrogante, que é orgulhoso, o Senhor o abomina. Já lemos em Provérbios 6 que o Senhor detesta o olhar arrogante e a soberba precede a ruína, como diz Provérbios 16, versículo 18. Porque o soberbo, o arrogante, o orgulhoso chega nos lugares e olha para os outros diminuindo os outros. Ninguém gosta de ser tratado dessa forma. Então, aquele que é orgulhoso, ele quebra a amizade, o vínculo de relacionamento com outras pessoas. Só pelo fato de ser orgulhoso já quebra essa conexão, esses contatos que podem trazer portas abertas. Mas aquele que é humilde e faz a coisa certa porque teme ao Senhor, tem como resultado a riqueza, a honra e a vida. A lição é: a verdadeira prosperidade vem de um coração humilde e submisso a Deus. Pílula 207. A importância da educação e disciplina. O versículo 6 nos fala sobre isso. É importante cuidar da educação e da disciplina. Tanto para nós, que nós já lemos isso em Provérbios 12, que fala que aquele que ama a disciplina é aquele que prospera. Nem sempre é o talento que prospera, mas é a disciplina. Há muitas pessoas muito talentosas que não vão a lugar nenhum, em razão da falta de disciplina. E muitas pessoas que tinham até mesmo alguma dificuldade em alguma coisa, mas que treinando todos os dias conseguiram derrotar aqueles que eram mais talentosos que elas, simplesmente porque decidiram ser disciplinadas. E aqui, em Provérbios 22, aqui especificamente, fala sobre a importância da educação e da disciplina em relação aos filhos. Se a disciplina é boa para nós, é muito bom nós ensinarmos a disciplina para os nossos filhos. O versículo 6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles.
O versículo 15 fala que a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Veja que o versículo 15 nos fala que a criança ela tem insensatez, porque ela está aprendendo, ela está em fase de crescimento, ela está em fase de desenvolvimento. Ela ainda não tem clareza sobre o que é certo e sobre o que é errado. Então, muitas vezes ela vai fazer as coisas erradas, mas a vara fala sobre correção. Quando um pastor de ovelhas está conduzindo o rebanho, ele tem duas ferramentas, a vara e o cajado. A vara serve para ele dar o direcionamento, para onde elas devem ir. O cajado tem a forma de um gancho. Quando a ovelha cai, ele pega o cajado para resgatar a ovelha, pegando-a pelo seu corpo com aquela curva que existe no cajado. Então, a insensatez está ligada ao coração da criança. A criança faz coisas erradas, mas a vara da disciplina, ou seja, o direcionamento que é dado pela vara, o caminho é por aqui. A vara da disciplina, falando com a criança, veja, o caminho aqui não está certo. O caminho é por aqui, meu filho. O caminho é por aqui, minha filha. A vara da disciplina, a orientação, a livrará da insensatez, a livrará de fazer a coisa errada. Então a lição é: a educação molda o caráter desde a infância. Daí a importância de educar os nossos filhos desde a infância. A disciplina sábia previne caminhos destrutivos. Daí a importância de você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, que cuida dos seus netos, você que é tio, que é tia, que de repente está cuidando aí dos seus sobrinhos, da sua sobrinha, é importante você mesmo ter a disciplina, a sabedoria, o conhecimento para que você saiba como trazer essa vara da disciplina, mostrar o caminho, porque a disciplina sábia previne caminhos destrutivos. É muito melhor prevenir do que depois tratar. Pílula 208. Justiça e generosidade trazem bênçãos. Versículo 8. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Esse versículo 8 fala da arrogância porque aquela pessoa que vai semeando a injustiça, falando mal a respeito dos outros para conseguir uma posição, trapaceando e enganando, quando a pessoa semeia esse tipo de injustiça, que ela vai colher a maldade, ela pensa assim: eu faço o que eu quero. No Salmo 12 está escrito assim, que os maus são aqueles que usam a sua língua para difamar e destruir a reputação do seu próximo. Eles dizem com soberba: os lábios são nossos, a língua é nossa, nós prevaleceremos. Mas o Senhor fala no Salmo 12 que as palavras do Senhor são puras, são como palavras que foram purificadas 7 vezes em vasos de barro. Então, o que prevalece é a palavra do Senhor que ensina que quem semeia a injustiça vai colher a maldade. E o castigo da sua arrogância será completo. Deus fará com que tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que fazemos de injustiça, seja colhido pela lei da semeadura. Versículo 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Então Deus, ele faz justiça com aqueles que são maus e que plantam o mal, e ele também entrega a bênção para aqueles que fazem o bem, para aqueles que são generosos. A lição é: ande na justiça para que você não receba nenhum tipo de mal da parte de Deus. Faça o bem, seja generoso, porque é isso que vai trazer bênção sobre a sua vida. Andar na justiça e andar na generosidade trazem bênçãos. Lição:
Quem pratica a justiça e a generosidade colhe recompensas, enquanto o injusto sofrerá as consequências de seus atos. Pílula 209. Evite más companhias e a ira descontrolada. O versículo 24. Não se associe com quem vive de mau humor, nem andem em companhia de quem facilmente se ira. 25. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. A lição é: as amizades moldam nosso comportamento. Se andarmos com pessoas iradas e negativas, corremos o risco de nos tornarmos como elas. Então, aquela pessoa que é vitimista, que vive o tempo todo reclamando da vida, que vive o tempo todo sem agradecer por aquilo que tem, é aquela pessoa que vai trazer uma força negativa à sua volta. Fuja dessas pessoas. Diga para essas pessoas pararem de fazer isso. Diga para essas pessoas a importância das palavras que nós dizemos. E se a pessoa não quiser mudar, se afaste dessas pessoas. Porque nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Se você andar demais com pessoas que vivem assim, você vai acabar imitando, pegando o jeito da pessoa. Pílula 210. Cuidado com dívidas e garantias financeiras. Versículo 26. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com os outros e se tornam fiadores de dívidas. 27. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? A lição é: assumir compromissos financeiros sem responsabilidade pode levar a perdas irreparáveis. Existe uma lei que fala que o bem de família é protegido. Se uma pessoa tem uma única casa e ela faz uma dívida e essa casa está quitada e ela faz uma dívida, o credor não pode penhorar o bem de família, porque corresponde ao direito de moradia do devedor. Mas a lei também fala que se aquela pessoa que é dona do seu único imóvel que está quitado, se ela assumir a fiança de alguém e o afiançado não pagar, nesse caso, aquele bem de família pode ser objeto de penhora, de execução. Então veja o perigo que existe de alguém assumir a fiança de alguém. Já falamos sobre o assunto da fiança, que Provérbios no capítulo 6 fala: se você deu o seu nome para ser fiador de um estranho, corra atrás dessa pessoa. Não dê sono aos seus olhos. Corra e implore até que o seu nome seja tirado dessa obrigação. Não assuma fiança de ninguém. Hoje em dia existe o seguro fiança. Diga para a pessoa que procure o seguro fiança. Não seja fiador de ninguém. E um assunto que trabalha junto com a questão da fiança é o empréstimo de dinheiro. Não empreste dinheiro para ninguém, principalmente para parentes, porque é certo que eles não pagam. O que você deve dizer para o seu parente é: eu não empresto. Você pode fazer uso da generosidade. Faça a doação do dinheiro, porque quando você faz a doação do dinheiro, você não fica com nenhuma mágoa, com nenhum ressentimento. E se você fizer um empréstimo, faça o empréstimo, mas sempre com a reserva mental de que é possível que a pessoa não pague. Você pode pensar assim: vou fazer empréstimo, vamos ver se a pessoa me pagar, pagou. Mas se você resolver emprestar, depois não fique com raiva, com ódio, dizendo: por que eu fui emprestar? Por que eu emprestei? Por que eu fui tolo? Por que eu fui tola de fazer isso? Decida-se se você tem essa tranquilidade de fazer empréstimo já sabendo que é possível que a pessoa não pague e que você vai ficar bem mesmo assim e vai perdoar a pessoa se isso acontecer. Porque tem pessoas que fazem empréstimo, a questão aqui do empréstimo é a seguinte:
A pessoa fazer empréstimo com a expectativa. Não, eu vou emprestar e a pessoa vai me pagar. Nunca faça um empréstimo com essa expectativa. Se você fizer empréstimo, faça já considerando que é possível que a pessoa não lhe pague. Se a pessoa pagou, muito bem. Mas se ela não pagou, se ela não pagar, eu vou ficar tranquilo. Não tem problema nenhum. Se você empresta com a expectativa da devolução, aí é melhor não emprestar. Aí é melhor você faz a doação, ou você fala para a pessoa, olha, a pessoa te pede 1.000, você dá 10 ou 100 para ela e diz, olha, eu não vou te emprestar 1.000 não, mas eu te dou 10, tá? É um começo de ajuda e você pode correr atrás do restante que falta, conversando com outras pessoas, indo no banco, procurando em outros lugares. Eu te dou 10, mas não te empresto 1.000. Pílula 211. A influência da zombaria e da imoralidade. Versículo 10. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. 14. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. Então nós vemos aqui, esses 2 versículos estão falando sobre conversas que nós temos com as pessoas. Quando existem zombadores, pessoas desrespeitosas, elas geram briga, contenda e geram insultos, xingamentos. E o versículo 10 fala que quando você manda embora o zombador, a briga acaba e cessam as contendas e os insultos. Então, se você está envolvido com pessoas que vivem o tempo todo de mau humor e criando briga no ambiente, fuja dessa pessoa. Se trabalha na sua empresa, diga para a pessoa, dê um prazo para que a pessoa se trate, e se ela não resolver a situação, é hora de demitir essa pessoa. Porque se você não demite, ela vai contaminar o ambiente, o seu local de trabalho. Agora, com relação, tem outros tipos de conversa, a conversa da mulher imoral. E quando fala aqui da mulher imoral, envolve também o homem imoral. Você que é mulher, pode de repente receber aí um homem que é imoral e que traz um tipo de conversa, um convite para a promiscuidade, para o sexo fácil, para o sexo casual, para relações de fornicação, ou, se a pessoa é casada, para o adultério. A conversa da pessoa imoral, vamos interpretar aqui, da pessoa imoral, é uma cova profunda, e nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. Alguém pode perguntar: o que é a ira do Senhor? A ira do Senhor nada mais é do que Deus deixar de cuidar da pessoa. E de quem Deus deixa de cuidar? Quando a pessoa fala assim: eu não quero saber de Deus, eu não quero ficar submisso à vontade de Deus, eu acho que Deus é muito mau, eu não quero Deus na minha vida. Quando a pessoa fala isso, o Senhor olha para essa pessoa e o Senhor fala: tudo bem, porque Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então o Senhor diz: tudo bem, vou me afastar e deixar que você faça tudo o que você quiser. Isso é a ira do Senhor. E nós podemos confirmar que a ira do Senhor é isso, Deus deixar de falar conosco e de se envolver conosco, quando nós lemos Romanos capítulo 1. Lá na parte final de Romanos, Paulo fala: e aqueles que estão sob a ira do Senhor, porque são zombadores e não querem saber a respeito de Deus, foram entregues às suas próprias paixões. Então se envolveram em homossexualismo e lesbianismo, de maneira que os homens se atraíram e deixaram o uso natural da mulher para se envolverem com os outros homens, provocando assim a torpeza e a destruição dos seus próprios corpos. E as mulheres, igualmente, que também não recebem ao Senhor, caíram também na ira do Senhor e se inflamaram na sua própria sensualidade e se corromperam na sua intimidade. Então esse texto está lá em Romanos, no capítulo 1. Você pode ler ali da metade do capítulo 1 adiante, e ali está escrito uma lista do que ocorre quando uma pessoa cai na ira do Senhor. A ira do Senhor é
Deus cruzar os braços e dizer: faça o que você quiser, faça tudo o que você quiser. Quando o Senhor se afasta de nós, a nossa natureza pecaminosa nos carrega muitas vezes para o mal. E é isso que nós vemos acontecer na prática. As pessoas que são imorais, que se envolvem com traição, adultério e gostam de promiscuidade, de se envolverem com várias pessoas, elas dizem: isso é muito bom, né? Que Deus nada, que Deus está vendo, que Deus quer saber daquilo que eu faço o que eu quero. E justamente quando a pessoa deixa o temor ao Senhor, Deus diz: pode fazer tudo o que você quiser, mas no dia em que a pessoa cair e contrair uma doença venérea, cair e contrair um HIV, a pessoa receberá todas as consequências e a colheita daquilo que fez. A lição é de que a zombaria e a imoralidade são laços perigosos. Quem se afasta delas encontra paz e segurança. Pílula 212. O valor da sabedoria e do ensino. A sabedoria, a pílula, na verdade, a sabedoria e o ensino têm muito valor. Busque sabedoria e ensino. Versículo 17. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios. Aplique o coração ao meu ensino. 18. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Veja aqui que Deus está dizendo: preste atenção à sabedoria, porque será uma satisfação guardá-los no íntimo. Deus tem prazer, satisfação em nos guardar no íntimo dele. No Salmo 17, no versículo 8, está escrito: porque ele é aquele que me guarda como a menina dos olhos dele. Deus quer guardar você dessa forma. Versículo 19: para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. 20. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, 25. Ensinando-lhe palavras dignas de confiança para que você responda com a verdade a quem o enviou. Então Deus aqui está fazendo uma pergunta, né? Alguém pode dizer: eu não tenho como saber onde encontrar conselhos, instruções e palavras dignas de confiança. Já estão escritas na Bíblia. Já estão disponíveis para que as pessoas recebam o conhecimento e a instrução. Então, o versículo 20 e 21 faz essa pergunta: eu já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou? A lição é: a sabedoria deve ser aprendida, guardada no coração e aplicada na vida. São 3 passos. Nós precisamos aprender a sabedoria. E aprender demanda esforço, leitura, meditação e depois não basta saber, é necessário guardar no coração. Guardar no coração para que nas situações da vida você aplique, porque tem aqueles que são como os fariseus. Eles conheciam a lei, mas eles não aplicavam. Então é como aquele médico que é médico, mas fuma, se embriaga, come açúcar em excesso e acaba contraindo doenças. Existem médicos que são obesos porque exageram e não cuidam da sua alimentação. São médicos, têm conhecimento, mas não aplicam o conhecimento para a própria vida. E a pílula 213. Respeite os limites e a herança dos antepassados. 28. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. A lição: o respeito às tradições e aos limites estabelecidos é essencial para uma sociedade justa. Nessa pílula 213 aqui, eu vou contar uma história. Um homem, outro dia, avançou 3 centímetros no muro da vizinha, porque ele queria ganhar um pouco mais de espaço, um pedaço pequeno, porque ele queria colocar um móvel ali na propriedade dele. Depois que ele terminou de construir o muro, ele precisou passar uma tubulação que passava pela casa da vizinha para a chegada de água, e a vizinha disse: você entrou no meu terreno 3 centímetros. Eu quero que você desfaça esse muro.
E aquele homem ficou naquele impasse. Por quê? Porque ele avançou 3 centímetros, ele não respeitou os limites das propriedades e a herança que já estava posta ali. Então, a lição é: o respeito às tradições e aos limites estabelecidos é essencial para uma sociedade justa. Pílula 214. O valor da excelência no trabalho. Existe um valor quando você faz o seu trabalho com excelência. Versículo 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para a gente obscura. Então, o versículo 29 ensina que quando você é muito bom naquilo que você realiza, naquilo que você faz, você será colocado diante dos maiores clientes. Seja excelente naquilo que você faz. O princípio da excelência está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Lá está escrito: tudo que vier na sua mão, faze-o conforme as suas forças, porque para onde tu vais, na sepultura, não há obra, nem nada mais, nem ciência, nem conhecimento, nem nada mais que você possa fazer. Você deve fazer o melhor de você enquanto você respira, enquanto você tem vida. Por isso, quando tem muitas pessoas que jogam a vida fora, elas acordam e elas começam a reclamar e começam a se sentir angustiadas e aflitas. Por que fazer isso com a sua vida? Ao invés de fazer isso, respire fundo e diga: obrigado, Deus, porque eu recebi mais um dia de vida. Eu abri os meus olhos, estou respirando e eu tenho toda a chance do mundo de fazer o melhor para que esse dia seja extraordinário. E comece orando e agradecendo a Deus. Quando você quiser reclamar, comece a prestar atenção na sua volta. Olhe para a cama que você tem, para o travesseiro que você tem, para o cobertor que você tem, para a casa que você tem, por mais simples e humilde que seja. É uma casa, existem pessoas que estão nas ruas. Olhe para o seu próprio corpo. Veja a sua imagem no espelho, veja que você consegue ver, consegue respirar, consegue falar, consegue ouvir. Veja quantas coisas você recebeu. Talvez você esteja agora desempregado ou desempregada pensando: mas eu estou desempregada, mas você tem vida. Então você pode pedir a Deus uma oportunidade, você pode correr atrás de uma vaga, de uma oportunidade. Pare de reclamar e faça o melhor que você puder. Tema ao Senhor, coloque Ele em primeiro lugar. Agradeça por aquilo que você tem agora e continue melhorando todos os dias, porque isso trará dias que vão lhe trazer riquezas, honra e vida. Essa é a promessa para aqueles que temem ao Senhor e para aqueles que o honram acima de tudo. Deus abençoe a sua vida grandemente hoje e sempre. Amém.